Eu quero compartilhar algo com você nessa manhã que eu já estou esperando há um bom período, um bom tempo. Eu gostaria de estimular você nessa manhã a tomar nota do que eu vou compartilhar com você. Deus me deu essa palavra há algumas semanas, alguns meses atrás. E o Espírito Santo falou comigo o momento que eu deveria ministrar à igreja essa palavra. E hoje é o dia. Chegou o dia de eu compartilhar essa palavra com você. Queria que nós orássemos mais uma vez, juntos aqui. Obrigado, Eduardo. Você podia colocar a mão no seu coração e pedir ao Espírito Santo para falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, de Tua maravilhosa presença. Nessa manhã nós queremos te pedir que Espírito Santo fale conosco. Fala conosco. Realmente nós precisamos ouvir Tua voz. Nós necessitamos ouvir Tua voz. E eu particularmente quero te pedir nessa manhã que da mesma forma, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, isso aqui fez tanto sentido para mim, que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo. Como o Senhor falou comigo de uma forma muito personalizada, que o Senhor também fale ao coração de cada um de forma personalizada. E que a Tua glória seja manifestada nessa manhã. Que todos os ruídos, que todas as distrações, elas caiam e o Teu Espírito seja o único a falar conosco. Nós damos liberdade somente a Ele. Mais nada. Só o Espírito Santo. Queremos ouvir só o Espírito Santo. Usa-me, Senhor, nessa manhã, por graça, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos direto ao ponto. Tome nota disso aqui. Charles Chaplin disse assim: a persistência é o caminho do êxito. Você é tentado a desistir o tempo inteiro. E a jornada da fé, ela é como uma maratona. Para fazer-se uma maratona, para participar de uma maratona, você precisa de uma longa obediência na mesma direção. Como eu quero que você absorva isso, se aproprie disso aqui hoje. A diferença entre aqueles que celebram suas conquistas e aqueles que não têm o que celebrar está na disposição de persistir e de perseverar. Vocês já me ouviram dizer várias vezes aqui que a perseverança é o caminho que nos leva aos frutos. Decidir perseverar é decidir colher frutos. E eu fiquei refletindo sobre isso, como a maratona, ela reflete muito a nossa jornada de fé. Por que ela reflete? Porque na maratona nós temos que superar desafios. Na vida, na jornada de fé, também nós precisamos superar desafios.
Nos dois contextos, nós enfrentamos dores, nós enfrentamos a fadiga, o estresse, nós enfrentamos decepções com os outros e nós enfrentamos decepções com nós mesmos. Tenho certeza que você já ficou frustrado com você quando você esperava um resultado diferente de você mesmo, você não alcançou. Nos dois contextos, da maratona e também na jornada de fé, você precisa treinar muito. Você precisa se capacitar muito. Você precisa persistir. Você precisa se adaptar às intempéries do caminho. Coisas acontecem no meio do caminho, você precisa se adaptar a isso. Em alguns momentos parece que nós estamos andando numa estrada muito bem pavimentada, e parece que é como um tapete, é como andar num circuito de Fórmula 1. Está tudo perfeito. Mas tem hora que a estrada está tudo esburacada. Mas você precisa continuar. Nos dois lugares, nos dois ambientes, você precisa manter o foco. Você precisa ter força. E você precisa, sobretudo, ter fé. Fé é o firme fundamento. Fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Eu aprendi com meu pai espiritual, meu mentor, pastor Carlito Paz, na vida é como termina é que conta. Na vida é como termina que conta. Só celebra quem termina, gente. Muitas pessoas começam bem as coisas, mas só celebra quem conclui o que começa. Quem termina. Começar uma faculdade e não concluir, você não vai celebrar no final a formatura. Eu aprendi há muitos anos atrás que a vitória é para aqueles que não desistem de lutar. Eu aprendi também, lendo Francisco Otaviano, que a vida ela é combate que aos fracos abate, mas aos fortes e corajosos só pode exaltar. Isso é sobre perseverança. Isso é sobre obediência. Isso é sobre lealdade. Isso é sobre fidelidade. Isso é sobre persistência. Isso é sobre acessar a herança, viver a promessa que Deus tem e cumprir para a sua vida. Isso é sobre experimentar o cumprimento daquilo que Deus fez a você. Diante disso, eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre fiel esperança, o acesso à herança. Fiel esperança, o acesso à herança. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Esse é um texto que marcou minha vida, que eu trago o tempo inteiro no meu coração, pelo significado que ele traz. Deus foi tão bom comigo que esse texto foi o texto do meu casamento. Deus queria marcar minha vida com essa mensagem. A paz que nós tanto desejamos, a paz que nós tanto queremos, ela é resultado de uma firmeza de propósito.
E a firmeza de propósito é a relação da sua confiança em Deus. Mas o texto que vai nos ensinar sobre a fiel esperança, o acesso à herança, é em Josué, capítulo 14, versículo 6 ou versículo 15, que diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Essa afirmação é uma delas. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou será sua herança perpétua, para que você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, eu estou vivo, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam. Com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. Presta atenção nessa última afirmação. E a terra teve descanso da guerra. Deus nos faz promessas. E essas promessas que Deus nos faz, elas serão cumpridas nas nossas vidas, irmãos. A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, eu quero dizer para você essa manhã, fique tranquilo, descanse, essa promessa irá se cumprir. Porque ele é fiel para cumprir a promessa. Agora, entre o cumprimento da promessa e a fala e a promessa dada a você, existe um processo. E esse processo ele já faz parte do preparo de Deus para você viver essa promessa. Essa promessa é a herança que Deus promete a nós. O que é uma herança? É aquilo que nos foi prometido, aquilo que nos é de direito.
Mas eu aprendo nesse texto, na história de Caleb, e essa experiência de Caleb, que existe um processo, um caminho, um percurso para eu acessar a minha herança. Eu preciso que você entenda que você não vai acessar a herança de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque Deus não desperdiça suas bênçãos. A Bíblia nos conta a história de Saul, é um exemplo. Deus fez uma promessa a Saul, mas ele não acessou a promessa, por quê? Porque ele não submeteu o processo. E no meio do caminho, a Escritura diz que ele é substituído por Davi por causa da desonra e principalmente por causa da desobediência a Deus. O episódio você conhece? Deus dá uma ordem a Saul para destruir os amalequitas. E ele vai lá e ele quer fazer as coisas do seu jeito. E ele faz. Só que eu quero abrir um parênteses, quero que você guarde uma coisa. Fazer as coisas do nosso jeito não significa que Deus vai aprová-la. Agora, fazer as coisas do jeito de Deus significa que ele vai certificar embaixo. E acontece isso com ele. Ele pega o rei, ele pega o ouro, a prata, e ele pega os animais e vem sacrificar. Só que Deus diz, não, mata todo mundo, destrói todo mundo, eu não quero esse povo. A ordem é, acaba com tudo, não há despojo nenhum. Mas ele chega lá e ele quer fazer as coisas do jeito dele. Quando Samuel vem ao encontro dele, ele nem vai para a cidade, ele fica num lugar isolado. E Samuel vem ao encontro dele, e quando vem ao encontro dele, Samuel vai se aproximando, ele sai do arraial para encontrar Samuel fora do arraial, porque ele sabe que ele fez coisa errada. E ele vai ao encontro de Samuel, e Samuel tem um ouvido muito atento, né? Desde criança ele sabe ouvir, não sabe? O ouvido de Samuel é um ouvido biônico. Ele treinou o ouvido a ouvir a Deus e ouvir tudo. Todas as coisas. Ele escuta de longe o mugido de bois. E ele vai chegando para Saul. A primeira pergunta que Samuel faz é: que mugido de boi é esse que eu estou escutando? Saul, não esquenta não, meu senhor. Relaxa. Já ouviu alguém fazer isso? Relaxa. Está tudo sob controle. E o que ele escuta de Samuel? Ele, não, eu resolvi trazer o melhor de lá para poder oferecer ao Senhor como sacrifício. Qual foi a resposta que ele recebe? Tem Senhor, porventura, tanto em prazer, em sacrifício, do que em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E é nesse momento que ele recebe uma sentença de que ele não acessará a herança, irmãos. E ele cai aos pés de Samuel e puxa o vestido, a roupa de Samuel e rasga. E nesse momento a Escritura diz que Samuel vira para ele e diz o seguinte: hoje o Senhor rasgou de ti o reino e deu a uma pessoa melhor do que você. Acabou. Esse texto me traz arrepios. E eu vou dizer a você por que ele me traz arrepios. Primeiro, porque ele me ensina que nós não somos insubstituíveis. Irmãos, tem sempre alguém melhor do que eu, disposto a servir e honrar a Deus. Deus concede o privilégio a nós, mas quando nós não honramos, não obedecemos, Ele tem alguém melhor do que a gente. E eu não acesso a herança. Segundo, quando eu decido não obedecer a Deus, eu não tenho acesso àquilo que Deus me prometeu. A forma como que eu lido com aquilo que Deus traz para a minha vida, com a promessa que Ele me fez, pode ser que eu fique pelo caminho e não acesse isso. Fecho parênteses, então há uma herança, uma promessa de Deus para a sua vida. Como nós acessamos essa promessa? Eu vou ensinar 3 coisas para você.
que precisa existir nesse percurso para você acessar a herança. Para seguir firme e acessar a herança, em primeiro lugar, mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. Mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. Versículo 7 e 8 diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram desanimar o povo de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Eu fui fiel, mas eu não fui fiel de qualquer maneira, não. O texto diz: eu fui fiel de forma inteira, completa, plena. E não é só ele que faz essa afirmação, não. Você percebeu que Moisés faz a mesma afirmação acerca dele? Porque eu aprendo aqui que a fidelidade que nós temos em relação a Deus é uma fidelidade que deve ser contrastada com aquilo que os outros veem. Ele diz: eu fui inteiramente fiel. E aí Moisés vai dizer: você vai acessar a sua herança porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Você viu isso? Não é apenas a percepção dele na sua relação com Deus de fidelidade, mas quem está à sua volta reconhece isso. Nota isso, percebe isso. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. E Josué então lhe dá Hebrom em herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. E o verso 14 diz: pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. Manter-se fiel em todas as circunstâncias, primeiro é manter-se fiel à visão que Deus te deu. Ele não foi fiel a qualquer custo, de qualquer maneira, não. Ele manteve-se fiel àquilo que Deus revelou para ele. Olha isso. Ele diz: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Agora, os irmãos, os outros 10 espias desanimaram o povo. Ele é inteiramente fiel ao Senhor. Caleb foi fiel à promessa que ele carregava. E a promessa que ele carregava dizia respeito à visão de Deus para a vida dele. Deus havia dado a visão da terra prometida para ele. É essa visão que carrega ele, que inspira ele, que motiva ele, que encoraja ele todos os dias. Muitas vezes nós queremos nos encorajar naquilo que nós achamos que pode inspirar o nosso coração. Eu aprendo nesse texto que o que inspira o meu coração é a fidelidade, a visão que Deus me deu. Deus tem compromisso com isso, com aquilo que Ele revela, com aquilo que Ele promete, com aquilo que Ele certifica. Deus prometeu a eles que daria uma terra que manaria leite e mel. E Caleb segue sua jornada crendo nisso. Os outros espias desviaram da promessa por causa do medo dos desafios. Quando eles vão espionar a terra, Números capítulo 13, eles ficam assustados com os tamanhos dos gigantes. Quando eles chegam para dar o relatório depois de 3 meses, 10 deles dizem: não, nós não vamos conseguir. Presta atenção, quando eu olho as circunstâncias, eu perco a visão de Deus. Quando eu olho para Deus, as circunstâncias não me afetam. Caleb e Josué mantêm-se tranquilos, porque Caleb vai dizer: nós temos que ser fiel à visão que Deus nos deu. Ele disse que nós seremos herdeiros de uma terra que mana leite e mel. Não importa o tamanho dos desafios, não importa o tamanho dos gigantes. Ele disse: se o Senhor estiver comigo, eu tomarei posse da terra. O segredo, querido, é quem está comigo no processo.
interessado em que você seja bem-sucedido naquilo que Deus te revela, é Ele. É Ele. Eles estavam com medo dos anaquins, e quando nós olhamos para as circunstâncias, nós só vemos as dificuldades, só vemos os desafios, e nós ficamos paralisados de medo. E nós perdemos a visão da promessa de Deus. Os outros 10 espias desesperaram o povo. Quando perdemos a visão da promessa de Deus, nós afetamos a nós mesmos e somos capazes de afetar os outros também. O desvio corrompe a visão e corrompe o coração e as pessoas que estão à nossa volta. Todos nós carregamos uma visão dada por Deus. Todos nós, amém? Essa igreja carrega uma visão que Deus colocou no coração do seu pastor. Se você é filho dessa igreja, dessa família, você carrega essa visão. Não é a igreja que eu sonhei, não é a igreja que eu quero, é a igreja que Deus botou no nosso coração. Não é sobre o meu gosto, a minha preferência, é sobre o propósito de Deus. Quase 6 anos, o maior desafio que eu enfrento é manter-me fiel àquilo que o Espírito falou no meu coração. Você não consegue imaginar o quanto eu tenho sido pressionado para desviar do foco, para mudar aquilo que o Pai falou comigo. Mas eu não mudo, sabe por quê? Porque Ele é fiel àquilo que Ele plantou no meu coração. Se eu desviar do foco, Ele não será fiel. Não é uma visão pessoal, é a visão dessa família, da família reviver. Nós somos uma família de discípulos de Jesus, saudáveis e comprometidos a viver o reino de Deus. É essa visão nossa. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito. Mas na outra igreja é assim, não importa se é assim, aqui é do jeito que Deus nos ensinou. Seja fiel em todas as circunstâncias. Para ser fiel em todas as circunstâncias, siga em frente, independente do que aconteça. Você consegue imaginar o tamanho do desafio enfrentado por Caleb, mas ele seguiu em frente. Siga em frente. Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançamos por fé. Seja uma pessoa confiável para Deus. Ele aprova os nossos motivos e Ele olha as nossas motivações. Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Sabe o que ele está dizendo? Deus está olhando o motivo do nosso coração. O que me faz levantar, o que me faz trabalhar, o que me faz realizar o que eu realizo. Ele está olhando o meu motivo, as minhas motivações. Ele olha e Ele nos aprova nos nossos motivos. Olha só, seja uma pessoa confiável para Deus. O que Caleb diz? Eu lhe dei um relatório que foi digno de confiança. Ele se tornou uma pessoa confiável para Deus. Se você se torna uma pessoa confiável para Deus, Deus está responsável por garantir o cumprimento da promessa. Por isso que o processo é importante, porque durante o processo nós estamos sendo aprovados para sermos aprovados ou não. Deus está olhando os nossos motivos. E ao olhar os nossos motivos, Ele está olhando para saber se nós somos confiáveis. Se nós vamos zelar daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Você é uma pessoa confiável? Deus pode confiar a você que você vai fazer do jeitinho que Ele falou para você fazer? Ou você vai fazer como Saul, do seu jeito, do jeito que você acha melhor, do jeito mais fácil? Nem sempre o jeito mais fácil é o jeito de Deus, irmãos.
Aliás, eu tenho aprendido, na verdade, que nem sempre é mesmo. Porque o jeito mais difícil exige fé. E o justo foi chamado para viver por fé, não foi por circunstância, por aquilo que vê. Segundo, para seguir firme e acessar a herança, além de você manter-se fiel em toda circunstância, você precisa se mover pelas promessas de Deus. Se mova pelas promessas de Deus. Aqui está uma chave poderosa. O versículo 9 diz: por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Presta atenção nesse advérbio de intensidade aqui. Certamente. Há alguma possibilidade de dúvida nesse advérbio, quando ele é empregado? Agora, note bem, o certo está atrelado, ou a convicção de que vai acontecer está atrelado a se mover naquilo que foi prometido. Certamente, Deus vai cumprir a promessa, Ele está dizendo isso. Mas lá no final Ele está dizendo, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Quando eu sou fiel ao Senhor, o certamente acontece na minha vida. E o que eu devo ser fiel? Durante toda a sua jornada, Caleb se moveu a partir da promessa que ele recebeu de Deus. O que isso significa? Todas as decisões, a partir do dia que ele recebeu a promessa, foram tomadas alinhadas à promessa de Deus. Você está entendendo como é que é o processo? Ele recebe a promessa de Deus e todas as decisões, a partir daquele exato momento que ele recebeu a promessa, estão alinhadas à promessa que ele recebeu. Eu já chorei muito lendo isso aqui, irmãos. Porque em alguns momentos eu pensei em desistir. Em alguns momentos eu pensei em fazer de outro jeito. Mas eu olhava para isso aqui e o Espírito Santo movia no meu coração dizendo, não é do seu jeito. Nesses 6 anos, uma das palavras que mais eu ouvi na minha vida foi, fique firme. Em alguns momentos eu levantei e eu falava com o Senhor, não sei nem como eu estou de pé. E a palavra que ele falava comigo era, fique firme. Fique firme. Alguns momentos as dores pareciam insuportáveis. E a palavra dele foi, fique firme. Fique firme. A nossa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória do porvir. Fique firme. Todas as decisões de Caleb, a partir do dia que ele recebeu a promessa, foram alinhadas à promessa que ele recebeu. Presta atenção no que eu vou ensinar a você hoje. Muitas vezes, quando você for fiel à promessa de Deus e lutar para ser fiel à promessa de Deus, você será incompreendido. Eu lembro bem em fevereiro, quando eu fui fazer o primeiro contato para o aluguel da nossa casa. E o pastor Gildário me ligou. Ele foi orar comigo, ele fez uma oração que me chocou o coração. Ele orou e falou assim, Senhor, eu quero te fazer um pedido hoje. Que o pastor Lincoln não use a sua malandragem
para poder resolver as questões, os problemas. E ele ficou com medo de ter me ofendido, né? Depois que ele termina de falar comigo, ele fala assim: varão, você entendeu o que eu quis dizer? Eu falei: eu entendi. Ele falou assim: cara, nós somos criados sem mãe. A gente aprendeu a dar jeito em tudo. A gente aprendeu a encurtar caminho, encurtar processo. A gente aprendeu a usar as palavras. E a minha oração foi: Deus, faz do seu jeito, para que ninguém tenha dúvida de que o Senhor é o único que realizou. Durante todo esse processo, eu tenho trazido isso no meu coração todos os dias. Quantas e quantas vezes a pressão era grande demais e eu, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu lembrava, não é do meu jeito, não é da minha maneira. Quando você decide fazer do jeito de Deus e andar alinhado ao que Deus lhe falou, você vai ser pressionado de todos os lados. Foi uma longa obediência na mesma direção que Caleb teve que viver. Foram 45 anos de espera. E entenda uma coisa, não importa o tempo que teremos que esperar, importa que nós viveremos a promessa de Deus. Não importa o tempo que você vai ter que esperar, importa que você vai viver a promessa de Deus, que você vai ver se cumprir, que você vai celebrar o que Deus te prometeu. O que a promessa de Deus é capaz de fazer em nossas vidas. A promessa de Deus, ela é capaz de nos manter firmados, renovados, motivados durante o tempo que for necessário. Não é um coach que vai te motivar, o que te motiva é a palavra de Deus, é a promessa que o Pai fez a você. É isso que te motiva. Sabe por que às vezes a gente fica desanimado, desmotivado? Porque a gente olha para a circunstância. Se você manter os seus olhos na promessa que Deus lhe fez, você vai se levantar todos os dias animado, encorajado, fortalecido. Como diz um amigo meu, maranhense, ainda que o sangue dê na canela, você segue em frente. O que a promessa de Deus é capaz de fazer? Quem caminha pela promessa não se decepciona com pessoas e com situações. Você tem noção da pressão que Caleb sentiu de 10 contra ele? Tem noção? Todo mundo falando, olha, é muito difícil lá, é muita gente, eles são grandes demais, eles são habilidosos demais, a terra é difícil se movimentar. 10 contra ele. Entende a pressão? Mas porque ele se movia pela promessa de Deus, ele não se decepcionou com pessoas e nem com as situações. O que a promessa é capaz de fazer? Quem caminha pela promessa tem uma fé inabalável, porque confia completamente no Pai. A promessa de Deus mantém a gente encorajado, porque a gente está olhando para o Pai. Quando você olha para a promessa, você está olhando para Deus. O que a promessa é capaz de fazer? Quem caminha pela promessa está sempre motivado, está sempre disposto. Me responda uma coisa, como que alguém com 85 anos de idade é capaz de dizer, eu estou tão forte como naquele dia? 85 anos de idade, eu estou vendo gente com 18 anos, nem quer levantar da cama mais. O que está errado com essa galera? É porque elas não olham a promessa de Deus. Porque se eu olhar a promessa de Deus, não importa a idade que eu tenho, eu vou manter-me fiel. Eu vou lutar até o fim. Quem se move pela promessa, quem caminha pela promessa sabe
que o dia de celebrar chega. 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 Como diz aquela canção, o tempo de cantar chegou. Deus tem um canto de vitória para nós, amém? O que Deus prometeu já aconteceu no céu, querido. Eu vou repetir, você precisa entender isso aqui. O que Deus te promete já aconteceu no céu. A promessa de Deus, primeiro, ela acontece na eternidade, e a eternidade toca o mortal, o terreno, e materializa ela. Por isso que Jesus nos ensina a dizer, venha o teu reino, porque é o reino que toca a terra e transforma todas as coisas. Mas o que Deus prometeu já aconteceu no céu, mas você só acessa se posicionando na terra. Efésios 1,6 diz, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Mas por que eu não estou vivendo ainda? É porque só se acessa com posicionamento na terra. A promessa não se cumpre não porque Deus não fez, mas porque não houve um posicionamento na terra. Posicionar é viver a partir da promessa de Deus. Ser guiado pela promessa é decidir ser guiado pela fé. E essa é a plataforma do reino de Deus. Fé é um ambiente seguro, porque é o ambiente de Deus para nós. Você consegue entender isso? A gente está acostumado a se guiar pelo que vê, e aí a gente acha que isso é seguro. Eu já ensinei a você tudo que seus olhos enxergam. É perecível. Vai acabar um dia. Fé não se vê, irmãos. Hebreus 11:1. Fé não vê, crê. A matéria-prima da fé é o crer, não ver. A fé é esse ambiente seguro. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é pelo aquilo que eu vejo, é pelo que eu creio que eu vivo. Cantamos hoje aqui a canção. A fé é o combustível que nos leva à promessa, ou seja, a nossa herança. Essa é uma mensagem, essa é a mensagem de esperança, a esperança fiel. E eu concluo dizendo, para seguir firme, acessar a herança em último lugar, reconheça a bondade de Deus no processo. Verso 10 diz, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Eu preciso que você entenda isso aqui. Isso aqui é muito profundo. Quero que você entenda o que está acontecendo nesse momento dessa afirmação de Caleb. Caleb está reconhecendo a fidelidade de Deus no processo. É isso que está acontecendo. Irmãos, preste atenção. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Como é que você entende essa frase? Esse é o coração de alguém que está rememorando toda a sua jornada e reconhecendo Deus nessa jornada. Ele está olhando para os 45 anos de história dele e lembrando todos os livramentos que Deus trouxe. Todas as conquistas que Deus o levou. Toda a proteção que Deus providenciou. Todos os milagres que Deus realizou nesse processo. A gente precisa aprender a ser contador de história. Especialmente contador dos milagres. Porque é olhar para a história de Deus no processo da nossa vida. É isso que Caleb está dizendo, irmãos. Ele me manteve vivo como prometeu. Sabe o que ele está dizendo? Nada foi capaz de me destruir. Nenhuma dor que eu enfrentei. Nenhuma decepção que eu passei, nenhum abandono que eu sofri foi capaz de me destruir.
Ele me manteve vivo como me prometeu. Eu cheguei até aqui por causa da fidelidade do Pai. Isso é reconhecer Deus no processo. Alguns não sabem dessa história que eu vou contar para você. Hoje aqui. Você não é a sua dor. A dor que lhe causou ou que lhe causaram. Você é o resultado do cuidado de Deus na sua vida, meu amigo. Entre 8 e 9 anos de idade, olha para cá, eu sofri um abuso sexual. E até 41 anos de idade, eu não tive coragem de contar isso para ninguém. E esse abuso marcou minha vida profundamente. E muitas coisas eu não consegui enfrentar e lidar por causa daquilo que eu tinha vivido. E havia uma questão que eu trazia no meu coração, na minha vida, que eu não tinha resposta. Até um dia que eu passei a ouvir o Espírito Santo com mais clareza. E numa conversa que eu tive, só eu e ele, eu fiz uma pergunta para ele. E a pergunta que eu fiz para ele foi naquele dia: onde você estava no dia que eu estava sendo abusado? Você me abandonou? E ele disse assim para mim: eu estava segurando a sua mão na hora, por isso que você chegou aonde você chegou, eu nunca te abandonei. Isso curou meu coração. Eu entendi que nenhuma dor que eu sofri na minha vida foi capaz de me destruir. Ele me manteve vivo como me prometeu. Você consegue entender agora o que eu estou querendo ensinar a você aqui? Nem o abuso que eu sofri foi capaz de me destruir. A perda da minha mãe não foi capaz de me destruir. As dores todas dos processos que eu enfrentei na minha vida não foram capazes de me destruir. Porque ele estava sempre do meu lado, segurando na minha mão. E me conduzindo ao meu propósito, ao meu destino. Você não pode deixar que a sua dor te defina. O que tem que te definir é a promessa de Deus na sua vida. Foi aquilo que Deus fez por você, com você, junto ao teu lado todos os dias. Deus é maravilhoso. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Esse é o coração de alguém que está rememorando toda a sua jornada e reconhecendo Deus nessa jornada. Quando eu passei fome, foi Ele que proveu comida para mim. Às vezes que eu não tinha, foi Ele que fez por mim. Talvez hoje você, minha ovelha, está entendendo por que eu sou tão apaixonado por meu Jesus. Porque eu sei que Ele nunca me abandonou. Satanás tentou me matar desde 9 meses de idade. Meu pai teve que andar comigo quilômetros e quilômetros em cima de um cavalo para me socorrer a uma cidade longe, que apareceu algo em mim que não tinha explicação. E Deus usou um farmacêutico. E ele me deu um medicamento. Não tinha médico na região, nós morávamos na roça. E não foi o medicamento, foi Deus que estava me protegendo.
Você consegue imaginar o que é você ser criado sem mãe? Desde os 8 anos de idade? Você consegue imaginar o que você passa? Você consegue pensar nas dores que você enfrenta? Isso não me definiu. Quem me define é o que Deus diz que eu sou. É quem eu sou nele. Eu orei e liberei o perdão para o meu abusador. E eu fiquei sabendo que esse cara entregou a vida a Jesus. Perdoar é decidir ser livre. Não carregar peso de ninguém nas costas. Quando eu olhei esse texto, eu entendi o que Caleb está dizendo aqui. Caleb está dizendo, ele me manteve vivo, como me prometeu. Eu quero terminar aqui dizendo para você, você só chegou aqui porque ele preservou sua vida. Você nunca foi abandonado. Ele nunca te deixou sozinho. É como aquela história dos pegadas na areia, do autor desconhecido. Quando o cara está andando à beira da praia e ele só enxerga 2 pés, marcas 2 pés, e ele então pergunta para Deus, Senhor, eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida eu só vi 2 pegadas. Durante os outros percursos eu percebi que você tinha 4 pegadas, mas agora nos momentos mais difíceis eu só vejo 2 pegadas. Por que você me abandonou nas horas mais difíceis, que só estavam aparecendo as pegadas, só 2? E Deus então responde para ele, ô meu filho, você enxergou as 2 pegadas porque naquele momento eu estava te carregando no colo. Como é que eu não amo meu Jesus? Como eu não vou viver para ele? Como eu não vou confiar nele? Caleb esperou 45 anos. Você consegue imaginar o que é possível acontecer durante 45 anos? Eu tenho 46. O que eu tenho de vida, Caleb esperou para o cumprimento da promessa. Eu fiquei pensando na minha vida o que pode acontecer no percurso de 46 anos para uma promessa se cumprir. Você consegue imaginar? Eu fiquei pensando em tudo que aconteceu com a minha vida. E sabe o que Caleb diz? O Senhor me manteve vivo, como prometeu. Eu tenho 29 anos de caminhada com Jesus e consigo ver claramente. Até aqui me ajudou o Senhor. Caleb está com o coração cheio de gratidão. Reconhecer a bondade de Deus é manter o coração grato, é viver a partir da perspectiva do céu. Provérbios 3,6 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não só no momento bom. Sabe qual é a ideia aqui? A gratidão alinha todas as coisas ao nosso propósito. É como se o Senhor aplainasse o nosso percurso, a nossa estrada. Ele torna suave, leve, torna reto. Essa é a ideia do texto, aplainar. A palavra aqui é endireitar e achar, no hebraico. Liderar, dirigir, guiar em linha reta, ser aplainado, ser colocado suavemente. A atitude do coração de Caleb é um aprendizado muito profundo para nós. Ele reconhece que nunca esteve sozinho, que foi conduzido, que foi liderado por Deus. Mais do que isso, ele foi preservado por Deus para receber sua herança. Ele deu glória toda só ao Senhor, somente a Ele. Caminhe pelo propósito, querido, não pela recompensa.
Lamentações 3, 25 a 26 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O que muda a nossa vida não são nossos desejos, mas o nosso posicionamento. E eu concluo dizendo a você, para terminar bem, você precisa desenvolver a atitude de perseverar. A perseverança é a única maneira de colher os frutos. A perseverança é a atitude que nos leva a colhermos os frutos. Caleb perseverou e acessou a sua herança. Acessou a promessa de Deus. O posicionamento de Caleb o levou a viver a promessa de Deus. Lembre-se, toda promessa já aconteceu no céu, mas só é acessada com posicionamento na terra. O posicionamento é a chave que dá acesso à herança. O posicionamento nos leva à herança. Perseverar é ser aprovado por Deus. Essa é a definição de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 3 e 4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem falta alguma. Fiel esperança é o acesso à herança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para acessar a herança, mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. Não pegue atalhos. Não aceite sugestões. Seja fiel. Para acessar a herança, se mova pelas promessas de Deus. Cada passo, cada decisão que você tomar, dê a partir do que Deus te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. E para acessar a herança, tenha um coração grato. Reconheça a bondade de Deus em todo o processo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que nos ajudou até aqui é o mesmo que estará conosco a cada dia, até a consumação do século, como Ele prometeu. Mateus nos diz isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o segredo para acessar a herança. Quero orar com você. Vamos ficar de pé. Talvez você tenha pensado, como eu, em muitos momentos em desistir. Mas da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, eu hoje sou um instrumento dele para falar ao seu coração. Mantenha-se firme. Siga em frente. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Certamente você terá acesso à herança. Está difícil a caminhada, eu quero orar por você. Creia, Deus está com você. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós estamos aqui desafiados pela Tua palavra. Muitas vezes nós somos distraídos no meio da caminhada e da trajetória por tantas vozes que querem nos falar e falar daquilo que o Senhor não diz, que não tem conexão nenhuma. Às vezes as batalhas se tornam maiores do que nós imaginamos. A maratona da fé é sobre foco, força, fé. É sobre ser obediente numa mesma direção. Nessa manhã eu oro para que o Senhor traga renovação no coração de cada um. Ânimo novo. Em nome de Jesus. Traz de volta ao coração dos teus filhos e filhas a promessa que o Senhor fez.
Quando eles estiverem desviando do olhar para ti, chama eles de volta. Para que eles possam manter-se focados na tua pessoa, porque é olhando para ti que nós andamos por sobre as águas. Livra-nos de repararmos na força do vento, nas circunstâncias e nos desafios. Dá-nos um coração como o de Caleb, Senhor. Um coração obediente, um coração fiel a ti. Um coração confiante em ti, em todo o processo. Enche o coração de cada um de gratidão por tudo. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Quando pensamos que estamos sozinhos, o Senhor está carregando a gente no colo. E nós chegamos até aqui porque o Senhor não nos abandonou. Louvado seja o teu nome. Receba nossa profunda gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Sejamos todos nós renovados nessa manhã, na força da tua promessa. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, ressignifica no nosso coração as nossas dores e nos dê um destino a elas, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos.